Meus irmãos, o Senhor Jesus havia sido morto, entregue a sua vida e havia ressuscitado. E muitos foram dispersos, seus discípulos foram dispersos. E aqui nós vemos 2 discípulos saindo de Jerusalém e indo para uma vila chamada Emaús. Assim como demais, esses discípulos estavam sendo dispersos e saindo de Jerusalém. E Jesus se coloca no caminho com eles. E aqui nós temos grandes aprendizados para a nossa vida nessa noite. Mas vamos ler o texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. A cerca de 10 ou 11 quilômetros, cerca de 11 quilômetros já distante de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele, Jesus, lhe respondeu, ou lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, eles diziam, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificavam a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora
por eles reconhecido ou no partir do pão. Meus amados, tem uma história de uma pessoa que sonhou com Jesus e eles caminhavam na praia e Jesus ao lado, e depois de um momento ele olha para trás, percebe 4 pegadas ali na areia, 2 pessoas caminhando. Mas depois ele olha novamente e percebe que em alguns instantes só haviam 2 pegadas. Somente de uma pessoa caminhando. E ele então, entristecido, diz ao Senhor: Senhor, o Senhor me disse que nunca me deixaria pelo caminho. Mas em muitos momentos eu vejo as pegadas que eu caminhei. E em muitos momentos eu estava sozinho. E então, naquele sonho, Jesus diz para ele, falou: meu filho, eu jamais te deixaria caminhar sozinho. Acontece que nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. É sobre esse tipo de situação que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Quando Jesus caminha conosco e nós não percebemos. Muitas vezes, Ele está conosco pelo caminho. Melhor dizendo, Ele sempre está conosco pelo caminho. Mas muitas vezes, nós não percebemos a sua presença conosco. O relato dos discípulos aqui no caminho de Emaús revela uma realidade comum. Jesus está presente. E como eu disse, nem sempre é percebido. E este texto nos mostra como Jesus transforma a tristeza em esperança. Como Ele transforma ignorância em entendimento. E como Ele transforma distância em comunhão. E eu gostaria de destacar aqui algumas verdades com vocês. A primeira delas é o caminho da decepção. Quando a esperança parece morrer dentro de nós. Nós vemos aqui essas pessoas caminhando com o coração pesado, esses 2 discípulos. Os discípulos estão indo para Emaús, afastando-se de Jerusalém, o centro da promessa de Deus. Eles estão caminhando tristes, conversando sobre a morte de Jesus. E eles estão indo tristes porque eles tinham expectativas. Eles tinham expectativas de que Jesus viesse como um rei forte e poderoso e libertasse Israel das mãos dos romanos. Eles mesmos dizem isso para Jesus, no texto. Jesus que havia de redimir Israel, mas agora foi morto. A cruz de Cristo destruiu os planos que eles tinham. E a decepção levou-os a afastar-se de Cristo Jesus. Amados, quantas vezes nós queremos que Jesus haja nas nossas vidas do jeito que nós queremos? Nós traçamos os planos e dizemos para Jesus, faça assim, haja desse jeito. É assim que o Senhor tem que fazer. E quando a realidade ou os planos de Jesus frustram os nossos planos, nós o abandonamos, nós vamos para distante dele, nós ficamos entristecidos, angustiados, amargurados, porque nós gostaríamos que Jesus fizesse da maneira que nós achamos que é melhor. Foi assim com esses discípulos, foi assim também com muitas outras pessoas, muitos outros discípulos. Mas a segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui com vocês é sobre a cegueira espiritual. Quando Jesus está perto, mas não é reconhecido. Olhos que veem, mas não enxergam. Eles estavam conversando com Jesus, olhando para ele, mas não o conhecia, não conseguia o conhecer. Há muitas especulações aqui. Como que eles não conheceram Jesus? Talvez ele tivesse com um capuz, estava amanhecendo ainda, e meio ali, aquela penumbra,
ou então porque ele havia sido transformado o seu rosto, nós não sabemos. Mas o fato é que Jesus falava com eles, estava com eles, mas eles não o enxergavam. Jesus se aproxima e caminha com eles, mas não é reconhecido. E meus amados, o problema não era a falta de informação, mas a falta de compreensão daquilo que eles já ouviam falar. Eles conheciam os fatos, mas não entendiam o propósito. E a tristeza impediu que eles conseguissem enxergar as coisas de maneira espiritual. Quantas vezes muitos que seguem a Jesus estão dentro das igrejas, ouvem as informações a respeito de Jesus, sabem até às vezes falar para outras pessoas a respeito de Jesus, mas não compreendem com exatidão o que significam essas coisas. Quantas vezes crentes ouvem que Jesus jamais nos abandona, mas nos momentos difíceis acreditam que está sozinho. Estão sozinhos. Quantas vezes crentes que estão dentro da igreja ouvindo a respeito de Jesus, quando saem daqui, vivem as suas vidas interpretando as coisas conforme o seu querer, mas não conseguem enxergar como que deveriam viver e que Jesus está com eles o tempo todo, ensinando-os a como proceder. Meus irmãos, muitas vezes nós caminhamos assim. Há muitas pessoas que têm intelecto, sabem das coisas. Pode dar uma aula de escola bíblica dominical, pode aconselhar alguém, pode fazer uma pregação. Mas espiritualmente está árido, porque não compreende as coisas que Jesus nos ensina enquanto estamos caminhando pelo caminho. Mas se nós formos discípulos de Jesus, Ele sempre vai se colocar no caminho e Ele vai nos confrontar. Seja Ele aparecendo como apareceu, que hoje em dia não é corriqueiro isso acontecer, ou seja, pela palavra que Ele manda muitos falarem, e essa é a maneira hoje corriqueira de Jesus fazer. E essa é a terceira verdade aqui nesse texto que eu gostaria de destacar com vocês. A correção de Cristo. Quando a palavra confronta a nossa incredulidade. Esses irmãos falam para Jesus dos acontecidos. Eles até falam para Jesus ali, sem saber que era Jesus. O senhor é o único que estava aqui em Jerusalém e não sabe o que estava acontecendo? E eles dizem, era para o Cristo vir, mas ele morreu, não redimiu, já ao terceiro dia. E eles até falam o seguinte, olha, as mulheres até disseram para nós que um anjo apareceu a elas e disse que Jesus ressuscitou. Nós fomos lá conferir, ou os seus discípulos, outros foram lá conferir, olhar, realmente ele não está lá. Mas eles não queriam crer. Porque ainda eles queriam um Cristo político, forte, um rei poderoso, que os libertasse de maneira bélica. E então Jesus os repreende. Ó nécios de coração para crer. Ele aponta o problema, meus irmãos. O problema deles era a incredulidade. E ele ensina pelas Escrituras que Jesus haveria de sofrer. Assim como Jesus ensina para nós que não há cristianismo sem cruz. Que a vida com ele não é uma vida de um mar de rosas, uma vida sem crise, sem problemas. Jesus nos ensina que no mundo nós teremos aflições. Jesus nos ensina que nós passaremos por dificuldades. Mas tem muito crente que não quer acreditar nisso, ele quer acreditar que a vida com Jesus é uma vida de vitória sem problemas. Muitos querem experimentar o consolo de Deus sem tribulação. E Jesus nos ensina que não é assim. Mas as pessoas querem acreditar naquilo que elas desejam.
E se nós não mudarmos essa maneira de pensar, nós vamos sempre acreditar que eu estou sendo injustiçado na minha vida porque Jesus deveria fazer diferente, que Ele precisava me salvar do que está acontecendo, que eu não poderia sofrer assim como estou sofrendo, que eu não deveria ter essa vida que eu tenho vivido, que Ele deveria fazer diferente. Nós vamos acreditar naquilo que nós desejamos. E talvez muitas vezes confrontados pela palavra de Deus, ainda assim vamos retrucar contra a palavra. Dizer, não é bem assim. Mas o Senhor aqui, Cristo Jesus, interpreta todas as Escrituras, mostrando exatamente o que deveria acontecer. E a transformação, meus irmãos, começa quando nós nos submetemos à palavra, mesmo quando ela confronta as nossas expectativas. Qual tem sido a sua expectativa de vida? Você quer bênção de Deus? Você quer viver sem problemas? Você quer ser mais que vitorioso? Você está no caminho certo. É com Cristo mesmo que nós teremos tudo isso. Mas talvez não seja agora. Seja quando Ele voltar. Quando nós reinaremos com Ele para todo sempre. Mas enquanto isso, meu querido, a caminhada é de carregar a cruz. A caminhada é de negar a nós mesmos. De tomar a cruz, o restante dos sofrimentos que restam de Cristo, e segui-lo. Esta é a realidade. Muitas vezes nós não cremos porque nós queremos viver do nosso jeito. Aqui Jesus confronta aquelas pessoas, aqueles 2 discípulos, confrontam-os com a verdade bíblica. O texto não diz que eles retrucam. O texto não diz que eles acham ruim de Jesus ter falado com eles daquele jeito. O texto aqui não é como João capítulo 6, em que os discípulos vão deixando Jesus dizendo, duras são essas palavras. Não. Está certo que o texto também não diz que eles acharam bom e acolheram bem. Mas isso pode ser aqui facilmente deduzido, porque eles convidam Jesus para estar com eles. Mesmo sem saber ainda que era Jesus, mas por causa das suas palavras. E esta é a 4ª verdade que eu quero tratar com você nessa noite. O convite à comunhão, quando abrimos espaço para Cristo Jesus. Meus irmãos, como eu já disse, a maneira corriqueira de Jesus falar conosco e estar conosco não é aparecendo para nós. Muito crente, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, não abre para nada e quer que Jesus fale diretamente com ele. Isso é preguiça. Porque a Bíblia nos ensina que Jesus fala conosco por meio do Espírito Santo através da palavra. Como João Calvino já dizia, a Bíblia é a escola de Deus pelo qual Ele nos ensina, a escola do Espírito Santo, através da qual Ele nos ensina. É pela palavra de Deus que nós somos confrontados com o nosso orgulho, com as nossas soberbas, com os nossos desejos pecaminosos. É com a palavra de Deus que nós somos confrontados. A palavra que é lida, a palavra que é pregada. E quando nós abrimos espaço para ouvir a palavra, acreditando que ela é a verdade soberana sobre todas as coisas, ali também há espaço para depois convidarmos Cristo para estar conosco. Como eles disseram, fica conosco, porque é por meio da palavra que Ele está presente conosco. Jesus, aqui é interessante, Ele faz menção de passar adiante. O texto diz isso. Eles estavam se aproximando de Emaús e Jesus faz menção de passar adiante. E eles então constrangeram Jesus. Não, fica conosco. Já é tarde. Meus irmãos, é interessante quando nós olhamos os evangelhos e vemos que muitas vezes Jesus fala coisas óbvias. Por exemplo, ele chega para um cego e pergunta, queres ver? Ele chega para um paralítico e pergunta, o que você quer?
É interessante quando nós vemos que Jesus ele nunca impõe as coisas. Para o jovem rico, ele disse, olha, se você quer a vida eterna, só uma coisa te falta. Vende tudo. Dá aos pobres e terás um tesouro comigo. E o texto diz que o jovem foi embora. Marcos diz que Jesus o amou, mas o deixou ir. Jesus não impõe para nós estar conosco ou estarmos com Ele. Para Laodiceia ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus disse lá na igreja de Apocalipse, ele não está dizendo, estou batendo na porta do coração, como você já pode ter ouvido alguma pregação assim. Jesus está dizendo, abra o seu coração e deixa ele entrar. Não, nada disso. Jesus está dizendo que está à porta da igreja mesmo, batendo. Ele estava escrevendo para crente, não era para não crente. Os discípulos de Jesus estavam deixando Jesus do lado de fora da igreja. E Jesus está dizendo, eu estou batendo a porta, se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você. Quantas vezes nós temos deixado Jesus de fora dos nossos negócios, de fora do nosso casamento, de fora da nossa criação dos filhos, de fora das nossas vidas, mas queremos que as bênçãos de Deus venham sobre nós. E Jesus está batendo a nossa porta. Nós somos crentes, sim, mas temos vivido capengando, angustiados, tristes, abatidos, como esses discípulos, andando pelo caminho. Jesus está nos carregando no colo e nós não vemos isso, porque deixamos Ele de fora da nossa casa. Quantas vezes vivemos assim? E Jesus está batendo a porta, dizendo, abra, deixe-me entrar. Aqui ele faz menção de passar, e aqueles discípulos o constrangem, dizendo, entra, fica conosco. Meus irmãos, nós precisamos desejar a presença de Cristo, não apenas informações sobre Ele. Porque informações, basta você dar um Google na internet, e você vai ter um monte de informação sobre Cristo. Mas eu preciso desejar a presença dEle. Eu preciso desejar acordar com Ele todos os dias, orar a Ele, ler a palavra dEle, andar com Ele. Procure saturar a sua vida de Cristo. Muitos têm se afastado de Cristo Jesus exatamente porque não têm ouvido sobre Ele. Ponha no seu carro sermões para você ouvir, música para você ouvir, para você adorar. Cante na sua casa, enquanto você estiver fazendo alguma coisa que você puder se aproximar, se aproxime, deseje Cristo Jesus. Ele não vai te obrigar a isso. Mas Ele vai tranquilamente oferecer a sua presença para estar contigo. A quinta verdade que nós vemos aqui tem a ver com os olhos abertos. Quando Cristo se revela a nós. Corações ardendos, olhos abertos. Ao partir o pão, os olhos deles se abrem, eles enxergam Cristo Jesus, eles veem que eram Cristo Jesus, eles reconhecem Jesus na comunhão que eles estavam tendo com Cristo Jesus. Muitos querem desfrutar da presença de Cristo Jesus, mas não buscam. Eles querem que Jesus se revele a eles enquanto eles estiverem caminhando para o trabalho, buscando as suas vidas, fazendo as suas coisas. Mas é interessante que aqui Jesus se mostra a eles na comunhão, no partir do pão. Meus irmãos, isso era muito importante. Isso tem a ver com congregar, isso tem a ver com caminhar juntos, isso tem a ver com viver a vida da igreja. Foi ali que Jesus se encontrou com eles. Quando Jesus aparece para os seus discípulos também, aconteceu desse jeito. Os discípulos estavam reunidos e o Senhor foi lá e se colocou no meio deles, se mostrando a eles. A gente quer experimentar a presença de Jesus, andando do nosso caminho para o trabalho enquanto buscamos o que queremos,
falando o que desejamos, mas não queremos ter comunhão, não queremos estar juntos. Não é assim que Jesus vai aquecer o nosso coração. Não é buscando as coisas deste mundo. Eles aqui, na comunhão, percebem os seus corações, e os seus corações ardiam quando eles falavam. Agora eles entendem por que isso. Porque era o próprio Senhor Jesus, e agora os olhos deles conseguiam enxergar. Meus irmãos, a palavra aquece o coração. E a presença de Jesus, a nossa vida, muda tudo em nós. Muda tudo, muda a nossa direção, muda a nossa vida, não importa como ela esteja. Ele muda tudo. E em sexto lugar, outra coisa que eu quero tratar com vocês aqui, é o retorno com alegria. Quando o encontro com Cristo muda a nossa direção. De fugitivos a testemunhas de Jesus. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Jesus tinha sido morto. Os discípulos se dispersaram. Quem declarava que era seguidor de Jesus era preso. Lembra que Pedro nega Jesus 3 vezes, com medo que pudesse acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com Cristo Jesus. Esses discípulos estão indo, mas depois de encontrar Jesus, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Jesus desapareceu deles. Não sei para quê. Talvez para ir aparecer para Pedro, porque depois eles falam, na hora que eles chegam lá em Jerusalém, eles dizem que Pedro também viu Jesus. Ou talvez porque não era necessário que Jesus estivesse ali o tempo todo, uma vez que agora eles tinham percebido isso. Até porque o seu ministério terreno estava terminando, ele iria para o céu e enviaria o Espírito Santo. Mas o fato é que quando eles veem Cristo Jesus, eles estavam indo para Emaús, mas agora eles voltam para Jerusalém. A mesma estrada da fuga se torna um caminho de missão. Porque eles chegam lá em Jerusalém anunciando a Cristo, dizendo, nós vimos, Ele estava conosco. Meus irmãos, nós podemos estar fugindo de Deus por conta dos nossos desejos, e é isso que nós fazemos muitas vezes. Corremos atrás daquilo que nós desejamos, daquilo que queremos, e muitas vezes estamos indo distante dele também, porque ele não faz a nossa vontade. Mas quando o Senhor encontra conosco, e quando há uma entrega verdadeira a Ele, Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa trajetória, Deus muda a nossa vida, e nos transforma de fugitivos a testemunhas dEle. É isso que Ele faz. Quem encontra Cristo não permanece no mesmo caminho. Ele muda a direção e passa a anunciar o que ele viu, o que ele ouviu e o que Jesus fez em sua vida. Agora eles testemunham, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Ah, meus queridos, Jesus caminha conosco mesmo quando nós não percebemos. Nossa maior necessidade não é informação, mas é ter tempo, ou querer, ou desejar estar com Cristo Jesus o tempo todo. A palavra e a comunhão são meios pelos quais Jesus se mostra a nós. Eu preciso desejar estar na presença dEle o tempo todo. Não somente na minha casa, no trabalho, em qualquer lugar, mas inclusive aqui. E o encontro real com Cristo muda completamente a nossa direção. Jesus não muda apenas o destino da nossa caminhada, Ele muda o sentido da nossa vida. Qual tem sido o sentido da sua vida? Pelo que você tem vivido? Pelo dinheiro? Para construir uma família? Para realizar os seus desejos? Ou o seu sentido de vida tem sido adorar e glorificar aquele que pode fazer tudo em você? Adorar aquele que é o suficiente para a sua vida. Jesus, Ele é capaz de mudar isso. Eu quero concluir mostrando a trajetória do caminho da frustração
ao encontro que transforma. Nós podemos dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, nessa noite. Eu quero me derramar na tua presença. Talvez hoje você esteja exatamente como aqueles discípulos, caminhando, vivendo, conversando, mas por dentro estejam frustrados, decepcionados, sem entender o que Deus está fazendo na sua vida. Você até conhece as histórias, sabe textos da Escritura, talvez você até frequente a igreja assiduamente, ou venha de vez em quando, mas ainda não percebeu que o Cristo ressurreto está contigo, do seu lado, em todos os caminhos. É você que não quer enxergar isso. Eles também não perceberam isso. Eles estavam fugindo, indo a distante. Mas tudo mudou quando Jesus se revelou a eles. E é isso que você precisa hoje. Não apenas de informações sobre Deus. O que você precisa hoje é de um encontro real com Cristo Jesus. Porque quando Jesus se revela, e se Ele revelar a você, o desânimo dá lugar à esperança. A confusão dá lugar à clareza. E o caminho de fuga se transforma em um caminho de missão. Aqueles homens estavam indo embora de Jerusalém. Mas depois do encontro, eles voltam, correndo. E hoje Jesus também se aproxima de nós. Ele se aproxima de você. Ele fala pela palavra, Ele aquece o nosso coração. A pergunta, meu irmão, não é se Ele está presente. A pergunta é: você vai reconhecê-lo? Na sua vida? No seu caminhar? E mais, a pergunta também é: você vai convidá-lo para estar contigo todos os dias? No seu acordar, dentro do seu carro, dentro do ônibus, na sua casa, no seu relacionamento, nas suas finanças. Você está convidando o Senhor Jesus? Você está dizendo como aqueles discípulos: fica, Senhor, fica comigo, fica conosco. É isso que você está dizendo? Porque quando Ele fica, meu querido, os olhos se abrem, o coração queima e a vida nunca mais é a mesma. O que você quer nessa noite? Vamos colocar de pé e cantarmos: eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua
tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, Sei que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. e dizer, Senhor, fica na nossa casa, fica na nossa vida, não como alguém que a gente conhece a história, mas como alguém que ceia conosco, por quem a gente vive, por quem a gente respira. Fica conosco, ó Deus, no nosso casamento, restaura a minha vida com a minha esposa, ou esposa dizendo, restaure a minha vida com o meu marido, restaure a nossa vida com os filhos, nos faça viver com uma nova perspectiva, viver diferente, buscando somente o Senhor. Fica conosco, Deus. Jesus, aqueça o nosso coração, muda a nossa mente, nos ensine a viver diferente. É o que nós pedimos ao Senhor. Que a Igreja Presbiteriana Vera Cruz seja uma igreja aquecida pelo Senhor Jesus, que possa estar com o Senhor Jesus todos os dias. Que não sejamos uma igreja em que o Senhor esteja lá na porta batendo, pedindo para entrar. Não, mas que seja uma igreja de portas abertas, recebendo o Senhor Jesus todos os dias para estar conosco. E agora, irmãos, que a graça desse Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão repouse sobre todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos, é sempre bom estar com vocês, juntos, adorando esse Deus maravilhoso. Quero agradecer a presença de todos, de uma maneira especial, como fazemos todos os domingos, aqueles que nos visitam e nos visitam pela primeira vez. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, nós sempre entregamos uma lembrancinha